E aí pessoal, tudo bom? A gente vai falar aqui de um assunto hoje, que seria os traços, né? O traço ideal, o traço perfeito ali para você estar fazendo, fabricando seu bloco, tá certo? E a gente vai estar falando um pouquinho a respeito disso aí, tá bom? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu já peço que você se inscreva aí, por gentileza, dê essa força, ajuda pra gente. Afinal de contas, isso não custa nada, tá bom? Deixe seu like. Se tiver alguma sugestão, dúvida, pergunta, deixe aí nos comentários. Tá? E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que a plataforma sempre notifique você assim que nós colocarmos aí um novo conteúdo, beleza? Então, vamos lá. Falar sobre os traços pra, de concreto ali para fazer o bloco, que é o concreto seco, é muito assim complicado, essa que é a verdade, pois, como diz o ditado, é como você está ali pisando em cascas de ovo, tá certo? Por quê? Isso varia demais, né? A variante com relação a isso é muito grande, uma vez que você tem diversos tipos de material, não é isso? Você não tem o mesmo tipo de material em todas as regiões, em todos os lugares, não é o mesmo material. Varia muito. Então, na minha região vai ter um material, vai ter um determinado material, na sua pode não ter, assim também como na sua pode ter um que aqui para mim não tem, a qualidade vai variar também, então isso é muito incerto, ok? Mas a norma em si nos dá ali uns parâmetros, né? Ela ali aconselha utilizar cimento, é claro, né? Areia, pó de brita, pedrisco, tá certo? Aí, dizer assim, se tem todos esses materiais ou não, você vai buscar e procurar fazer o melhor. Agora, a gente tem que se atentar a uma coisa. Aqui finalidade, né? Você quer chegar, né? Qual o ponto ali que você quer encontrar, quer chegar de fato? Porque de repente você só quer um bloco bom, ou um bloco razoável, ou se o seu objetivo de repente for enquadrar o seu bloco dentro do que a norma pede e exige, e isso eu me refiro à resistência, aí então você tem que, o melhor a fazer seria testes, tá certo? Não é bom você pegar qualquer traço que alguém diz, porque na internet a gente vai ver diversos vídeos aí, diversas pessoas colocando, postando seus vídeos falando dos traços A, B, C, D, enfim. Porque eu vou lhe falar uma coisa. O traço que ele utilizou, de repente deu certo para ele. Não sei, pode ser que sim. Pode ser que deu certo para outra pessoa, mas de repente não dê certo para você. E de repente aquele que dá certo para você já não vai dar certo para o seu vizinho, para quem quer que seja. Pronto. Então isso varia muito, porque tem um modo de preparo que você tem que levar em consideração, se é manualmente com enxada, se é numa betoneira, tá certo? Se é no misturador, a ordem que você vai alimentar ali, a betoneira ou o misturador, a ordem que você coloca esse material. Então, tudo isso influencia o tempo que você está processando, como eu já mencionei, né? Os tipos de materiais que você está usando, se é pó de pedra mesmo, se é seixo, aquele seixo fino, né? Que também dá para ser utilizado, enfim. Então, há todos esses fatores que devem e têm que ser analisados, tá certo? O principal objetivo da gente é que você faça algo com qualidade, você faça o melhor, você entregue também para o seu cliente o melhor, um produto ótimo, que ele, ao comprar de você, ele lhe indique para outros clientes também. Não seja aquela situação em que ele compra uma vez e não compra mais, e ainda vai sair falando depois, né? Porque essa divulgação boca a boca, você sabe que ela é a melhor
ou também a pior que existe, né? Ela vai ser positiva ou negativa para você. Então se atente a isso. O mais correto é você saber o material que você tem e fazer testes ali com eles, ok? O processo que você vai estar utilizando, se é forma manual, se é uma máquina manual, se é uma máquina pneumática, por exemplo, ou hidráulica. Enfim, isso influencia também. Então, analise todos esses fatores. O mais importante é você buscar entender e conhecer sobre o assunto, se inteirar desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, estar por dentro ali, de fato, desse processo, que assim você aprende, você desenvolve as suas técnicas, a sua maneira e a forma de melhor ali proceder e produzir os seus próprios blocos e desenvolver ali o traço para você, tá certo? E o porquê que você tem que se atentar a isso? Porque o traço é um dos principais influenciadores ali na hora de um teste, de uma análise no seu bloco. Ele é um dos principais fatores que vai determinar a resistência do seu bloco para mais, né, ou para menos, tá certo? E junto com isso tem uma série de detalhezinhos que não pode ser também deixado aí passar de lado. Só para finalizar sobre essa questão, tivemos já experiências aí já com clientes que tinham um equipamento, um manual, por exemplo, uma máquina manual, e ele utilizava um traço de massa e depois ele, como estava, foi bem o negócio para ele, tudo mais, depois ele migrou, mudou para um equipamento um pouco melhor, né? Um equipamento já hidráulico. E aí, quando ele trocou esse equipamento, ele teve ali uma dificuldade inicialmente, é claro, teve uma dificuldade, ele passou umas 2, 3 semanas mais ou menos com uma dificuldade com relação ao traço, você entende? Não que não tivesse dando certo mais aquele traço que ele utilizava antes, mas ele estava dando ali o que chamam de desvio padrão, então estava dando uma variante muito grande neste novo equipamento, e aí foi necessário ali se readaptar, tá certo? E aí, por fim, esse novo traço já era totalmente diferente daquele, porém, esse novo traço rendia muito mais para ele. Então, o equipamento vai também trazer essa variação e você tem que estar com isso em mente. Cada equipamento vai lhe proporcionar uma coisa, o traço vai proporcionar uma coisa, o processo em si todo você tem que ter uma consciência a respeito dele para que você sempre saiba como se sobressair, tá bom? Falando um pouco mais a respeito desse assunto, porém a gente quer saber a sua opinião, eu quero saber a sua opinião, se isso é do seu interesse, se esse tipo de assunto, de conteúdo lhe interessa. Se lhe interessar, deixa aí nos comentários, tá bom? Que nós estaremos trazendo mais detalhes a respeito desse assunto, beleza? Mais uma vez eu lhe agradeço, peço aí que você se inscreva se não for inscrito, deixe seu like, curta aí, comenta, compartilha, beleza? Isso ajuda bastante a gente, tá certo?